Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem, e pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra refazer a friagem. Levantou uma almofadinha, disse pro dono: eu tenho uma fé. Quando um caboclo que não se enxerga num lugar desses vem por os pés. Senhor que é proprietário deve barrar a entrada de qualquer, principalmente nesta ocasião que está presente o rei do café. Foi uma salva de palma, gritaram viva pro fazendeiro que tem milhões de pés de café por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro. Portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rambo. De um modo bem cortês respondeu o peão pra rapaziada: esta riqueza não me assusta, topo e aposto qualquer parada. Cada pé deste café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encurtar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o tomado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, no meu canal de YouTube, Cacau Fogão Caseiro, onde a gente brinca com vários temperos, com vários sabores, falamos de comida, falamos de saúde, falamos de política, de arte, cantamos. E hoje eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa música do Ted Vieira, né? Grande compositor sertanejo de raiz, que foi interpretada magistralmente pelo Tião Carreiro, Pardinho, o Nico Tinoco também gravou, várias duplas sertanejas gravaram este clássico, né, da nossa música raiz. E eu comecei com ela porque nós vamos conversar um pouquinho sobre o sentido, né? O que significa essa palavra política, que está tão gasta, né, no mundo de hoje. E então nós vamos conversar um pouquinho usando aqui o Ted Vieira, usando algumas músicas do Adoniran Barbosa, Chico Buarque
e usando isso com alguns filósofos, principalmente uma filósofa que eu gosto muito, né, que é a Hannah Arendt, e um outro filósofo francês, que é o Jacques Rancière, que faz uma reflexão sobre a política, que é bem atual para a gente pensar, né? Estamos aí próximos da eleição, né? Onde vamos ter que tomar uma decisão e política não se resume, né, na eleição, mas são nesses momentos de eleições que o debate da política fica mais quente, mais aquecido, né? Mais apaixonado. Deveria ser somente um debate mais apaixonado, né? Não um debate de ódio, onde pessoas são mortas, como foi o caso lá de Foz do Iguaçu, né? Aquela morte bárbara por fazer uma festa em homenagem ao candidato do PT, ao candidato Lula, e veio uma outra pessoa estimulada por esse discurso de ódio, por esse discurso da gente se armar, né, de comprar armas, foi lá e assassinou, né, friamente esse pai de família que estava lá comemorando a vida, né? Então, isso tudo não tem nada a ver com política. Então vamos um pouco pensar, né? E eu vou aqui pegar aqui meus livros, alguns livros da Hannah Arendt, para a gente conversar um pouco e depois ir conversando e cantando e fazendo essa reflexão. Espera só um pouquinho. Então, a Hannah Arendt é uma filósofa judia, né? Ela faleceu, que teve que fugir por causa do movimento nazifascista e se radicou nos Estados Unidos para dar aula de filosofia. E seu grande foco de pensamento, de reflexão, é a questão do totalitarismo, né? Tanto o totalitarismo nazifascista do Hitler como o totalitarismo stalinista, né? Ela é uma apaixonada pela democracia e ela tem vários livros, né, super importantes. Tem vários livros também de outros autores que comentam sua vasta obra. Ela tem esse livro que chama Origem do Totalitarismo, que é um dos principais livros dela. Ela tem um livro que é o livro que eu mais gosto dela, que chama Condição Humana, né? É onde ela vai falar sobre o trabalho, o labor e a ação, né? E tem esse outro que é sobre a vida do espírito, que é um livro que ela não conseguiu terminar, mas ela fala sobre o pensar, o querer e o julgar. E tem um outro livro dela que chama Dignidade da Política. E tem um outro livro muito importante dela, que é o Julgamento do Eichmann, né, um nazista que embarcava judeus, né, para serem mortos nas câmaras de gás, e ela foi lá como observadora do julgamento do Eichmann em Israel, escreveu um livro que tem um conceito fundamental dela, que um dia a gente vai conversar sobre, que é sobre a banalização do mal. Mas o que tem a ver a Arendt com a música do Ted Vieira, o rei do gado e o rei do café? Vamos refletir um pouco sobre a letra da música, né? É interessante porque a música sertaneja de raiz, ela sempre conta uma história, né? Tem um cenário, né?
aqui o cenário é um bar de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto foi a grande capital do café, da Terra Roxa, né? Dos grandes barões do café, né? Eu morei um tempo em Ribeirão Preto quando eu fui fazer cursinho para prestar vestibular em medicina e eu dava, naquela época, eu dava aula de catequese também, e em algumas fazendas, né? Aquelas fazendas com aqueles casarões do café, né? O auge do café de Ribeirão Preto. Agora a gente está retomando o café no Espírito Santo, em Minas Gerais, que voltamos a fazer um café maravilhoso. Mas enfim, né? A música ela trata de um cenário num bar de Ribeirão Preto, então ela localiza isso que é legal, né? Porque o que temos agora, então a música tem uma história, né? Uma história individual, mas ao mesmo tempo uma história coletiva, né? Porque nós somos contadores de histórias, né? E o que os donos do poder querem, através da cultura de massa, é que a nossa história se resume a essa vidinha privada, né? Do bar, de beber, de arrastar o chifre no chão, né? De ser corneado, né? Enfim, essa coisa que, como se a vida se desenrolasse, né? Na cama, no boteco, na traição, né? Não que a cama não seja um lugar muito gostoso, principalmente, né? Para a gente amar, para a gente estar com quem a gente ama, mas se você olhar essas letras da música sertaneja, não tem história nenhuma, né? Mas a música sertaneja de raiz tem uma história, né? Da morte do carreirinho, da pessoa que pegou a boiada, na estrada boiadeira, do boi soberano, de Barretos, enfim, era uma história que tinha um cenário, né? Então, num bar de Ribeirão Preto, eu vi com meus olhos essa passagem. Olha, ele estava lá, ele viu, ele testemunhou aquilo, portanto, é verdade, né? E aí ele mostra quando champanhe, né? Champanhe, essa bebida francesa, não era pinga, cerveja, era champanhe, corria a rodo, né? No alto meio da granfinagem, né? Tava ali, então, a granfinagem, né? Os barões do café, né? E aí nisso chegou um peão, né? Trazendo na testa, né? O pó da friagem, e o garçom ele pediu uma pinga, né? Para se refazer do frio, né? Então já começa duas culturas diferentes, né? A cultura da elite do café, né? Que olha o Brasil de costa, que olha para a França, para o champanhe, e um peão, né? Esfarrapado, e vai lá tomar sua pinga, né? Aí a entourage, né, que é uma palavra francesa para significar aquilo que né, todo poderoso tem um bando de puxa-saco em volta, levantou, foi ficar bravo com o dono do bar, falou: como é que você deixa um maltrapilho entrar aqui no bar, ainda mais agora que está presente o rei do café? Ora, veja você, eu gosto de boteco, eu gosto de bar, e bar legal é um bar que mistura gente de tudo quanto é tipo, né? Mas ali não, ali estava presente o rei do café, não podia entrar mais ninguém, né? E aí começa a contar, né, das riquezas desse barão que tem milhões de pés de café, né, e a sua safra é uma potência, não só aqui no Brasil, mas se exporta no mercado exterior, né? E aí todo mundo bate palma. E aí aquele peão ali, meio quietão, vendo aquilo, né, de um modo bem cortês, né, respondeu o peão, né, para a rapaziada: essa riqueza não me assusta, né? Eu topo e aposto qualquer parada, porque agora nós estamos um outro momento, né, onde o café está decaindo, né, com a geada, com a crise, e está surgindo um outro povo que também está se enriquecendo, que é a transformação das fazendas de gado, né? Começa lá em Andradina, Araçatuba, né? Lá em Araçatuba era onde se decidia o preço da arroba do boi. Então esse sujeito, né,
Fala que, no fim, ele fala que em cada pé de café amarra um boi, ainda sobra um boi na minha invernada, e quem quiser saber quem eu sou é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo Rei do Gado. Ora, então tem a cena no boteco e tem um encontro entre dois poderosos, né? O Barão do Café e o Barão do Gado. Hoje talvez está faltando lá o barão da soja, o barão da indústria e o barão do mercado financeiro, mas na época que a música foi escrita, os dois poderosos eram o barão do gado, o rei do gado e o rei do café. Aí, se você reparar bem na letra, aonde está o povo nessa história? Porque essa música de raiz, como, né, qualquer manifestação popular, cultural, religiosa, ela reflete a nossa alma, aquilo que está lá dentro, aquilo que, né, que foi construindo durante a nossa história, não só a nossa história familiar, mas nossa história enquanto país. Né? E onde está o povo nessa história? O povo está batendo palma. Uma hora bate palma para o rei do café, uma hora bate palma para o rei do gado. Ou seja, o povo não participa da ação, ele assiste, ele é uma plateia. Então, isso está enraizado na nossa alma. Né? Quando a gente fala o que é público no Brasil, porque a política tem tudo a ver com isso que a gente chama de espaço público, como vamos ver no pensamento da Hannah Arendt. O que é o público? O público é a plateia, é quem assiste, é quem não entra, quem não participa. E aí, vamos então ver o que a Hannah Arendt tem a dizer sobre essa coisa do público e da política. Porque na cabeça da maioria dos brasileiros, a gente tem predominantemente 3 visões de política. Uma visão que a política é uma coisa deles, sabe? Do vereador, do deputado, do prefeito, do presidente da república, do governador. Até a gente fala, essas pessoas são profissionais da política. Eles. Aí de 2 em 2 anos a gente vai lá e vota neles. Eles fazem um monte de promessa que na maioria das vezes não são cumpridas, mas a gente entende a política como uma atividade do outro. É por isso que a gente diz que nós vivemos num país onde é de uma democracia representativa. Né? Então a política é a atividade de um grupo especial de gente. Quem é essa gente? Também criaram na cabeça da gente, e não é por acaso, que essa gente é tudo corrupta, é tudo farinha do mesmo saco. Isso é bom para eles, porque se a gente tem uma noção que a política é uma coisa suja, uma coisa corrupta, como eles nos demonstram, e bota todo mundo no mesmo balaio, né? Por que eu vou me interessar por uma coisa suja, uma coisa corrupta? Deixa que eles continuem lá fazendo. E aí isso desestimula a gente a participar dessa política, embora, né, queiramos ou não queiramos, a gente sempre faz política. Como diz Hipócrates, né, nós somos seres políticos. Porque nós somos seres de interação, nós seres humanos. Né? Porque a gente está no mundo, está com o mundo, a gente transforma o mundo com os nossos trabalhos, com as nossas ações, e a gente está no meio de muita gente, de tanta gente diferente, gente multicolorida, gente de vários gêneros, gente, enfim. E viver junto, né, implica um diálogo de quais são nossos deveres e quais são os nossos direitos. Né? E, portanto, a política faz parte daquilo que a Hannah Arendt vai dizer que é a condição humana.
Assim como a gente respira, assim como a gente se alimenta, assim como a gente ama, a gente é um ser político, né? A gente não é um ser isolado. Mas, enfim, voltando, então esse conceito de política como algo corrupto, ele favorece, né, essas pessoas que estão no poder, né? Há outro conceito que a gente podia ver também, às vezes, é assim, a política como ação de um grupo, né, que por qualquer interesse se junta para fazer o seu interesse valer. Por exemplo, política de sindicatos. Os trabalhadores se unem para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, se possível fazem greve. A política dos estudantes que querem ter uma faculdade, uma escola pública de qualidade, as políticas de gênero, né, de mulheres, das populações LGBTQI+. Então a política como algo que política de um grupo específico que se movimenta, se organiza porque tem algo em comum e vão lutar por seus interesses. Mas a política, segundo a Hannah Arendt, é muito mais do que isso. Então a Hannah Arendt, ela parte do seguinte princípio, e olha que ela sempre está olhando lá para a sociedade grega, né? Porque de uma certa forma todo o nosso pensamento e a nossa construção da nossa civilização ocidental, né, diferentemente do Japão, da China, do Oriente e tal, a gente foi se fazendo enquanto civilização, bebendo, né, de tudo aquilo que foi feito na Grécia clássica, né? Então, pensando nisso, ela vai dizer assim que nós, pessoas, nós, seres humanos, no nosso dia a dia a gente transita em dois espaços. Um espaço que ela vai chamar da nossa vida privada, né? E um espaço que ela vai chamar de espaço público. O que é o espaço da vida privada? O espaço da minha intimidade, dos meus afetos, da minha subjetividade, que eu vivo fundamentalmente no espaço doméstico, no espaço da casa, que é mais do que um conjunto de tijolo, de parede, né? O Vitrúvio, que é o pai dos arquitetos, ele vai dizer que quando ele construía uma casa, ele pensava num lar. Tá vendo aí? As cachorras têm esse problema. É só fazer um barulhinho que elas se organizam para defender a casa. Então, o espaço, porque o lar? Lar deriva da palavra lareira, né? Um lugar que guarda o fogo, né? O fogo que representa as nossas paixões, os nossos afetos. E o grego tem um nome para dar para isso, que é oikos, né? Esse espaço da casa ele chama de oikos, que da onde surgiu a palavra economia. Olha que legal, porque hoje a gente acha que política, e se vocês vão ver a maioria dos candidatos dizer o dólar subiu, o dólar caiu, o mercado, a bolsa, né? Isso é a política? Não. Para o grego, esse oikos, essa economia, é o espaço da sobrevivência, dessa sobrevivência, dessa nossa vidinha cotidiana. Não vidinha no sentido pequeno, pejorativo, mas essa vida de reproduzir nossa condição biológica, exclusivamente, que os gregos chamam de zoé, que é essa vida de comer, se alimentar, acasalar, reproduzir, ter filhos, dormir, comer de novo, trabalhar, comer, descansar um pouquinho. Quer dizer, o espaço do oikos, da economia, é o espaço da sobrevivência. Portanto, a Hannah Arendt vai dizer que esse espaço da vida privada, ele é um espaço finito. Ele começa e termina com a história da nossa família. Portanto, ela vai dizer que quem só vive nesse mundinho privado,
ele é um perfeito idiota. Por quê? Porque ele não deixa sua marca na história, ele não se apresenta, ele não se revela, né? E ela vai dizer que a gente só nasce de novo à medida que todos nós apareçamos nesse espaço público, que é um outro espaço. Porque tem uma hora que a gente sai de casa. E aí a gente vai para o espaço da cidade, por exemplo, que a Hannah Arendt está sempre refletindo sobre esse espaço da cidade, né? Que é da urbis, da polis, da onde vem a palavra política, né? A cidade, que é onde vem a palavra o cidadão, a cidadã, né? Então, quando a gente vai para esse espaço público, esse espaço não é meu, não é seu, não é dele, não é dela. É um espaço nosso. É aquilo que a gente chama de um espaço coletivo, ou então de um espaço comum. Portanto, é nesse espaço público comum que eu não posso fazer o que eu quero, né? Eu tenho que conversar com o outro, eu tenho que negociar com o outro, eu tenho que dialogar com os outros para saber até onde vai, né, meus deveres e até onde vão os meus direitos. Portanto, é aí que nasce a política. A política é justamente... A política nasce nesse espaço entre eu e o outro e os outros. Agora, onde a gente tem que dialogar, por isso que a política ocorre fundamentalmente no parlamento, né? Falar, né? Porque a política, ela não existe junto com a violência. Se existe tiro, se existe arma, se existe uma imposição pela violência, pelo medo, aí a política morre. Por isso que a gente fala, ou é a política ou é a barbárie. Porque o grego está sempre se comparando com o bárbaro. Quem que é o bárbaro? O bárbaro é aquele que invade, aquele que se impõe pela força, pela violência. Ele entra, ele estupra, ele mata, né? E ele não fala, ele grunhe, né? E isso, a Hannah Arendt vai dizer que nós nos diferenciamos dos outros animais, porque os animais, eles manifestam prazer e dor. Nós não. Nós temos a capacidade de produzir um discurso capaz de apaixonar o outro, de convencer o outro, de ser convencido, não pela violência. Porque se houver violência, seja ela qual for, implícita ou explícita, não é a política. Porque a política é justamente essa arte, né, de conversar o que deva ser comum a todos nesse espaço público, independente do meu espaço na vida privada. Então, o espaço público não é ser plateia, né? O espaço público é o espaço onde está lá o cidadão e a cidadã. O que define o cidadão e a cidadã? Duas coisas. A isonomia, como diz os gregos, ou seja, todos têm direitos. E a isegoria, o que significa isso? Todos podem falar, proferir um discurso, falar suas necessidades, falar o que pensa, e aí, na Assembleia, vamos estabelecer, então, como é que a gente vai viver juntos. Olha que bonito isso. Né? Mas aí tem um problema, que é um problema que tem a ver com toda essa crise da democracia, desse jeito de inventar a democracia dos gregos. Porque quando o grego fala assim, bom, né, a política é essa arte de discutir, estar no espaço público e conversar e dizer o que vai ser comum a todos, na sociedade grega já existe uma pré-divisão de quem pode participar desse espaço público. Porque os gregos, né,
A aristocracia grega gosta de poesia, gosta de esporte, gosta de filosofar. Mas aí, quem que vai trabalhar? Quem que vai limpar? Quem que vai construir? Os escravos. E aí os escravos, trabalhando, tem que gastar todo o seu tempo trabalhando para que alguns, a aristocracia, decida o que deva ser comum entre todos. Ué, mas como que eu posso decidir pelo outro se ele não tem direito nem de falar? Aliás, o escravo não tem direito nem de ter desejo. E outro grupo de pessoas que na Grécia clássica, antiga, não tinha direito nem de falar e de ir para o espaço público para dizer, né, o que pensava. São as mulheres que tinham que ficar em casa, cuidando da criadagem, vendo se os filhos estavam bem cuidados, tricotando, fazendo as coisas. Aquilo que o Chico Buarque descreveu magistralmente na música das mulheres de Atenas, né? Mirem-se, por exemplo, daquelas mulheres de Atenas. Vivem por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas. Então, que democracia é essa? Que de antemão você tem pessoas que têm que gastar seu tempo trabalhando, que são os escravos, e as mulheres cuidando da casa, enquanto os homens, né, vão, né, ir lá, vão relatar seus feitos heróicos e decidir sobre a vida de todos. Isso é uma democracia de merreca. Aí vem o outro cara, né, que eu gosto de ler, que é o Jacques Rancière, que ele vai dizer assim que só existe a política, por isso que a política é sempre conflitiva. Conflitiva não no sentido da violência, não. É sempre um processo difícil, porque nada mais é do que a luta desses que não são levados em conta, na conta daqueles que decidem, e fala assim, peraí, chega, eu não quero ser plateia. Eu quero dizer o que eu penso. Eu quero tomar parte dessa decisão para decidir o que deva ser partilhado entre todos, independente se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou LGBTQI+, nada disso. Então, o Rancière vai dizer, né, que a política nada mais é do que a partilha do tempo. Porque tem uma minoria de pessoas que tem todo o tempo do mundo para desfrutar do lazer, para desfrutar, para passear, para fazer, então, enquanto a grande maioria só tem seu tempo só para trabalhar, e alguns momentos para consumir coisas muito rápidas, assim, de consumo rápido. Por isso que essas músicas agora é tudo de consumo rápido, reparou? Não tem história. É agora, vou beber, vou pro boteco, vou enfim. Né? Então, olha que interessante, né? Que a política nada mais é do que a partilha do tempo na sociedade. Né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que eles estão fazendo com o nosso tempo? Né? Então, várias coisas são importantes nessa reflexão. Primeiro, só pode ocorrer política se houver um espaço público, um espaço comum. E o que eles estão fazendo nesses anos no Brasil é acabar com o espaço público, com os direitos trabalhistas, os direitos dos idosos, os direitos, todos os poucos direitos que nós conquistamos às duras penas na
na Constituição, quer privatizar tudo, ou seja, quer duas coisas eles querem: acabar com o espaço público, privatizar tudo, e fazer com que a gente não pense, que a gente não reflita. Então, isso é a morte da política. Por isso que nós temos que repensar o que nós vamos fazer aí dia 2 de outubro, se a gente quer um país onde a democracia volte, que a gente possa pensar, que a gente possa lutar pelos nossos direitos, ou um país que todo mundo vai ter arma e quem pode mais chora menos. E aí, né, vamos matar índio, vamos matar negro, vamos matar pobre, vamos matar idoso, né? É um pouco isso que está em jogo aí, tá? Então, quando a gente pensa no Brasil, o que é o espaço público? Olha, nós somos uma república. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. E o que é o espaço público no Brasil? Aí vem uma outra música sertaneja que eu não vou cantar porque eu não sei, não tirei ainda, que quem, não sei se vocês se lembram, que é um mineiro italiano. Lembra da moda mineiro italiano? O mineirinho tinha um sítiozinho lá em Minas Gerais, vivia ele, os filhos, a mulher. Eles eram pobres, mas não eram miseráveis. Eles plantavam, eles criavam galinha, criavam porco, tinha uma vaquinha para tirar leite e viviam. Aí vem o italiano todo poderoso e rouba a terra deles. Aí o mineirinho fala, mas poxa, como é que agora eu vou sustentar a minha família? Meus filhos vão morrer de fome, eu vou entrar na justiça. E foi procurar um advogado. Aí o advogado falou, nem perca seu tempo, você vai perder essa demanda aí. O italiano é muito rico. Aí o mineirinho falou assim, mas e se eu mandar um presente pro juiz? Aí o advogado, pior ainda, você tá louco? O juiz é um paulistano, quatrocentão, incorruptível, igual essa turma aí, igual o Moro, né? Igual essa turma aí, né? Aí chega no final, o mineirinho ganha o litígio, ganha a pendenga lá, o juiz dá direito a ele continuar a terra, e o italiano perde. O advogado, surpreendido, falou assim, o que você fez? Você corrompeu o juiz? O mineirinho falou, não, eu mandei uma leitoa para o juiz, só que eu mandei em nome do italiano. Olha só que coisa que reflete o nosso cotidiano. Quer dizer, para eu ter um direito de ter um pedacinho de terra aqui no nosso país, é só através de um jeitinho, sabe? O Chico Buarque tem uma música que fala, um malandro vai assim de viés, né? É dando um jeitinho, através de uma trapaça. Nesse sentido, uma trapaça boa, né? Quando você anda para as igrejas da Bahia, você vai ver que tem igreja que tem 2 torres e igreja que tem uma torre só. A maioria tem uma torre só, sabe por quê? Porque quando tinha 2 torres, tinha que mandar mais imposto para Portugal. Então o pessoal fazia uma igreja. Então, quando você é oprimido, quando você é dominado, né? Às vezes o único jeito de conquistar seu direito é usar, no bom sentido, da malandragem, da esperteza, né? Porque nós não vivemos num país, numa sociedade de direito. E é só olhar, por exemplo, né? O pai do Chico Buarque, que tem um livro muito legal que chama As Raízes do Brasil, ele vai dizer que nós somos um povo cordial. Não é cordial aqui, pré-cordial, somos afetuosos, somos sensíveis. Até a gente achou que era, né? Mas nesses últimos 3 anos nós vimos, né, tristemente, como que esse país tem gente carregada de ódio, né? Ódio contra o negro, contra o pobre, contra as mulheres, contra os índios, contra os quilombolas, contra as populações LGBTQI+, né? Que ele acha que ele é a raça escolhida, né? Que ele é o único. Ódio quem professa as religiões afro, né? Não, aqui só tem espaço para cristão branco, né? E macho. Mas quando o Sérgio Buarque de Holanda fala que nós somos um povo cordial, ele está dizendo assim que a gente leva para o espaço público
os mesmos valores da vida privada, ou seja, quando a pessoa assume um espaço público, ele faz como se aquilo fosse dele. Então, muitas vezes, né, para poder chegar lá, se ele é um poderoso e está demorando para ser atendido num posto de saúde, ou numa UPA, ou num lugar, ele bate na mesa e fala assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou irmão do vereador, viu? Eu sou amigo do deputado. Se você não me atender rápido, eu vou chamar o deputado, chamar o vereador. E ele consegue ser atendido mais rápido, né? Diz o Guimarães Rosa que para os pobres os caminhos são mais longos. Quem não tem um cabresto, né? Quem não tem um amigo dentro da repartição pública, tem muito mais dificuldade de acessar aquilo que é direito. Porque no Brasil, também na história do nosso país, a elite, a aristocracia, fez com que o povo, ao invés de achar que aquilo é um direito, mas que aquilo foi uma dádiva do coronel, né? Então, o nosso povo é um povo que está sempre de cabeça baixa, né? Agradecido. Você pega loteamento popular, a maioria tem nome de santo, tem nome de político, como se aquilo fosse dado por alguém, e não como um direito de qualquer indivíduo de ter uma casa, de ter uma vida digna. Então eles querem que todo mundo perceba aquilo como se fosse um adjutório, uma filantropia, né, que alguém fez. Nós não temos essa noção de direito, tanto é que a gente acha que as coisas, por exemplo, que o SUS é de graça. Não é de graça. O SUS é fruto de impostos que todos nós pagamos, é um direito. Então a pessoa sai lá de Santa Fé do Sul, 2 horas da madrugada, numa ambulância de pneu careca, chega aqui, né, 4 horas da manhã, dorme na sarjeta, é atendida às 11 horas da manhã, 15 minutos, aí fala para ele assim: a volta daqui 6 meses, que essa sua cirurgia só vai poder fazer daqui 6 meses. Ela baixa a cabeça e vai embora. Agora, se ela fosse amigo de um deputado, vocês acham que ia acontecer isso com ela? Então nós precisamos constituir no Brasil uma sociedade de direito, e para isso nós temos que ter espaço público. Mas quem é o público no país? Aí, então, entra, para terminar, um outro cara que para mim é fantástico, porque ele reflete um pouco a alma, né, desse povo urbano, né? Nós falamos um pouco da alma desse povo que, né, sertanejo, que é o Adoniran Barbosa. O Adoniran Barbosa, ele tem uma trilogia de músicas que faz a gente repensar um pouquinho o que é isso, o que é o público, como que o povo brasileiro relaciona, eu estou falando povão mesmo, povão, a maioria, como o povão brasileiro se relaciona com isso que é público, né? A primeira música dele, que eu ainda não sei cantar, chama Despejo na Favela. Olha a letra. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e, contra o seu desejo, entregou para o seu Narciso um aviso para uma ordem de despejo, o Adoniran é super... Ele é um gênio, porque o nome das pessoas que ele põe é porque ele sabe qual é a palavra que vem em seguinte, ele rima, né? Então, vem a ver Eugênia, como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Então, aqui o seu Narciso, porque tinha um aviso, né, para uma ordem de despejo. Assinada, seu doutor, assim dizia a petição. Dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos tudo no chão. E quem que fez isso? É uma ordem superior. Olha só. A gente nem sabe quem que é esses homens da lei. É uma ordem superior. Oh, meu Senhor, é uma ordem superior. Olha.
Amanhã mesmo ele falou, eu vou deixar meu barraco. Eu não tem nada não, seu doutor, eu vou sair daqui, não por nada, mas é porque eu não quero ouvir o ronco do trator derrubando os barracos. Mas para mim não tem problema, viu? Em qualquer canto eu me arrumo, de qualquer jeito eu me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha abundância é tão pequena que cabe no bolso de trás. Não tenho nada para levar. Mas aí ele, olha só como que é o povo mais simples. Ele não tá, ele podia só estar pensando nele, mas falou assim, mas eu, tudo bem, qualquer canto eu me ajeito. Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Olha só. Então você tem o poder público, que é um povo, uma ordem superior, que você não sabe, que por os interesses da especulação imobiliária dos grandões vai lá, o trator derrubar tudo no chão, e o sujeito que não tem nada para qualquer canto ele ajeita e tudo, e a mudança dele cabe no bolso de trás, ele fala assim, poxa, eu tudo bem, eu me viro, mas essa gente toda aí, esses velhos, essas crianças que estão aí, como é que faz? E ninguém responde. Né? Olha só a relação que é. Aí ele tem uma outra música, que essa sim vocês conhecem, que eu vou cantar, né? Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Aqui onde agora está, nesse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar lá de cima, eu falei, os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim. E pra esquecer nós cantemos assim, saudosa maloca, maloca querida, din-din onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Então essa ordem superior, essa gente que não tá nem aí com os mais pobres, né? Você lembra? Essa coisa que tá na presidência, ele falou que esse negócio de Bolsa Família, que isso aí era para fazer com que comprar voto dos outros, que quem recebe Bolsa Família é um bando de vagabundo, que quem recebe Bolsa Família não quer mais encostar a barriga no tanque, não quer encostar a barriga mais no fogão. Aí ele viu que o negócio dele tá ficando feio para ele, né? E como que, né, nós tiramos o país da fome, né, do mapa da fome, e agora volta ao mapa da fome, 33 milhões de pessoas com fome. Aí ele vem na véspera da eleição, né, e para
introduziu o tal do Auxílio Brasil. Não era ele, falava que era comprar voto, para ver se ele consegue alguma coisa. Só que também vai até o final até dezembro, né? Acabou a eleição, acabou, né? Esse indivíduo aí cujo seu posto Ipiranga, ministro da Economia, falar que doméstica não é para ir para Disneylândia, né? Que velho, não sei para que tem velho, né? Reforma da Previdência, né? Que deixou quase 700 mil brasileiros morrerem de Covid por falta de vacina. Então, percebe o que é público, né? Não estão interessados na coisa pública, né? E é isso que nós precisamos resgatar no Brasil. Criar um espaço público, um espaço comum, onde a gente pode dizer que, senão, a saúde tem que ser pública, a educação tem que ser pública, o meio ambiente tem que ser público, a floresta da Amazônia não pode ter dono, né? Ela é um bem universal, né? Isso vai ser fundamental para a gente conversar. Então, quem que é esse público que vem em nome dos poderosos e derruba barraco, bota fogo em cortiço com gente dentro, que no frio joga água gelada nos moradores de rua, né? Que é? Que isso é um povo insensível, um povo que não tem empatia, né? E aí, olha que interessante. Então, essa ordem superior vem e derruba o barraco dele, do Joque Mato Grosso, que eles vão embora, ainda bem, né? Porque sempre nós somos um país muito conformado, né? Nós somos educados nessa coisa né? Que é um desvio, né? Se você lê o Evangelho, Jesus quer que as pessoas tenham vida em abundância, não é pobreza, não é se conformar com a pobreza, né? E aí, para terminar, então, aí tem a última música dessa trilogia do Adoniran Barbosa, que chama Abrigo de Vagabundo. Olha, presta atenção na letra para você ver, né? Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Moca eu comprei um lindo lote, 10 de frente, 10 de fundo, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Onde andará Joaquim Mato Grosso, aquele dois amigos que não quis me acompanhar? Andarão jogados na Avenida São João, ou vendo o sol quadrado na detenção. Minha maloca mais linda desse mundo hoje tá legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca mais linda desse mundo ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir.
Minha maloca mais linda Deus já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereça aos vagabundos que não tem onde dormir. Olha só, para encerrar a nossa conversa de hoje, então, estava lá, ele, no seu barraco, veio fiscal, mandou demolir, uma ordem superior, e ele falou, tudo bem, eu qualquer canto me ajeito, e essa gente aí? Aí depois, encontrou 2 amigos, Joca do Mato Grosso, moraram de novo na maloca, outra vez despejado. Aí ele consegue a casinha dele, e de novo, a genialidade do Adoniran, né? Então, a Eugênia, para rimar com Santa Efigênia, o João Saracura só podia rimar com o centro fiscal da prefeitura. Então, aquilo que é um direito dele, ter uma casinha, percebe? Que ele está feliz porque ele conseguiu um terreno, comprar um belo terreno na Moca, um terreno de 20 metros quadrados, 10 de frente, 10 de fundo, que ele construiu a maloca dele, né? Custa do trabalho dele, porque ele trabalhou duro numa cerâmica, fabricando pote. Olha, um sujeito trabalhador. Mas para conseguir esse direito, ele teve que arrumar um amigo, que é o João Saracura, que é fiscal da prefeitura, que arrumou tudo para ele, porque senão ele não conseguiria. Olha só, isso, quero que vocês pensem, reflete ou não reflete a vida da maioria do povo brasileiro, que é despojado de qualquer direito, que para conseguir alguma coisa tem que implorar e depois ser grato a um político, a um coronel, a um poderoso, sei lá quem for, para ficar sempre dependendo dele, né? Então as coisas, e isso que não tem nada a ver com a política. Nós vimos que a política é essa arte onde todos nós deveríamos ter tempo de trabalhar, sim, mas ter tempo também de lazer, tempo de desfrutar e tempo de poder ir lá e poder expressar os nossos desejos num espaço público para que as nossas necessidades de saúde, de educação, de trabalho, de renda, de uma vida feliz, fosse realmente uma conquista, né? E não algo dado por alguém, tá? E então é isso. Reflitam sobre isso e reflitam se a gente, em 3 de outubro, nós vamos escolher se nós queremos comprar armas, se nossos filhos têm direito a ter uma educação pública de qualidade, com leitura, com livro, para ampliar sua cabeça, pensar, poder entrar numa universidade pública, ou não precisa entrar, ou então ter um emprego legal, ser um técnico, trabalhar, entrar se quiser poder ter chance de entrar numa faculdade pública, fazer uma profissão, ter futuro, estudar, ser feliz, né? Ter um meio ambiente sustentável, né? Ter nossas florestas preservadas, os nossos indígenas preservados. É um pouco isso que nós vamos, aliás, é tudo isso que nós vamos discutir e eleger lá no dia 2 de outubro. Então vamos deixar de ser plateia do rei do gado e o rei do café e vamos deixar que as coisas são dadas. Nós temos direitos a ter aquilo que deva ser comum para a gente ter uma vida digna, tá bom? Muito obrigado. Entre lá no meu canal de YouTube, se gostou dessa conversa, dá um clique e até a próxima. Tchau, tchau.